Gente, vamos falar agora, então, sobre os direitos dos empregados que tiveram destituição da função gratificada, tá? Que receberam o MO de destituição da função gratificada. Se, por acaso, esse empregado entrou na Caixa depois de 2017, se ele foi admitido na Caixa depois da reforma trabalhista em novembro de 2017, infelizmente, ele não tem direito adquirido àquele regramento que era vigente antes da reforma. Ou seja, o direito que esse empregado tem é aquele direito que está previsto nos normativos da Caixa hoje em dia, tá? Que seria, no caso de destituição imotivada, ou seja, destituição por interesse da Caixa, dentro daqueles códigos que a gente já falou, esse empregado tem direito ao asseguramento da função gratificada, tá? O asseguramento, ele está previsto no RH 184, Manual RH 184, tá? E dependendo do tempo em que o empregado exerceu a função gratificada, isso se reflete no tempo que vai receber o asseguramento, que varia de 30 dias a 6 meses, tá? Então, assim, baixa o Manual Normativo RH 184, que lá tem uma planilhinha indicando você ficou tanto tempo na função gratificada, tem direito a receber o asseguramento durante X tempo. O que seria esse asseguramento? É o asseguramento do valor da função gratificada. Porte mais CTVA sobre o salário básico, tá? Agora, se o empregado foi admitido antes de 2017 na Caixa, a Justiça, a jurisprudência, tem entendido que esse empregado, apesar da reforma trabalhista não fazer mais a previsão sobre a incorporação da função gratificada, a jurisprudência tem entendido que esse empregado tem um direito adquirido, porque na época em que ele foi admitido, o regramento estabelecido pela Caixa era esse. Na época, antes da reforma trabalhista, antes de novembro de 2017, existia o regramento do RH 151 vigente. Então, o direito à aplicação do regramento do Manual Normativo RH 151, ele seria adquirido pelo empregado que foi admitido enquanto ele ainda era vigente, ou seja, antes de novembro de 2017. Dessa forma, a gente tem duas circunstâncias para analisar do ponto de vista jurídico aqui, que seria o empregado que completou 10 anos de função gratificada antes de novembro de 2017 ou o empregado que completou 10 anos de função gratificada e foi destituído depois de 2017, tá? O empregado que já tinha completado 10 anos de função gratificada antes de 2017, ele tem o direito absolutamente assegurado ao normativo da época. Ou seja, se esse empregado não obtiver administrativamente a incorporação, do ponto de vista judicial, a jurisprudência é absolutamente pacífica, no sentido de que ele tem direito adquirido a essa incorporação. Já o empregado que completou 10 anos de função gratificada depois da reforma trabalhista e depois da extinção do Manual Normativo RH 151, em novembro de 2017, mesmo esse empregado, ele tem uma jurisprudência bastante favorável que faz previsão à possibilidade de incorporação da função gratificada, pelo motivo que a gente comentou, pela incorporação no direito adquirido pela época da sua contratação na empresa. Porque ele foi contratado antes, enquanto esse normativo ainda existia, a jurisprudência agora está entendendo que esse empregado também tem direito à incorporação, tá? Essa jurisprudência já foi desfavorável, neste momento ela está bastante favorável, tá? Então, assim, de forma quase unânime, temos conseguido sentenças procedentes de incorporação de função gratificada para empregados que completaram 10 anos depois da reforma trabalhista, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, tá? Então, assim, a jurisprudência nesse momento está favorável, tá? Nós não temos enfrentado muita dificuldade em conseguir reconhecer esse direito na justiça. Então, para quem tem essa dúvida, nesse momento, a jurisprudência ela é favorável, tá? É uma jurisprudência que tem um potencial de mudar com uma maior velocidade pela questão do entendimento diferenciado pela Justiça do Trabalho do que aquela jurisprudência que é aplicável para o empregado que completou 10 anos antes de 2017, tá? Mas nesse momento é favorável. Então, assim, aconselhamos quem perdeu a função por uma questão imotivada, por códigos que consideram interesse da administração, segundo a RH 184 da Caixa. Então, assim, procure a gente, tá? Para garantir esse direito judicialmente, que a possibilidade de sucesso está bastante grande, a jurisprudência está bastante favorável nesse sentido. Uma dúvida que o pessoal tem muito frequentemente é: como é que eu faço a contagem de tempo? O que conta para eu conseguir completar os 10 anos de função gratificada? Segundo o normativo da Caixa, o RH 151, na última versão dele, antes da revogação dele em novembro de 2017, ele previa que não só as funções efetivas contavam para o cômputo dos 10 anos. As funções não efetivas, por exemplo, substituição eventual, também contavam.
o único tipo de função que não conta, segundo esse normativo, para completar os 10 anos de função gratificada é a designação por minuto. Todas as outras designações para a função gratificada, sejam elas efetivas ou não efetivas, contam, tá? A única questão que o normativo coloca é o tempo entre uma designação e outra, tá? Nos últimos 5 anos, imediatamente anteriores ao da destituição da função gratificada, por exemplo, eu fui destituído da função gratificada agora, nos 5 anos anteriores, todos os períodos que eu fiquei sem função, somados, não podem passar 180 dias. Ou seja, se durante 5 anos eu fiquei sem função 3 meses aqui em 2018, 2 meses em 2019, 4 meses em 2020, todos esses períodos em que eu fiquei sem função, durante esses 5 anos, somados, não podem passar de 180 dias. Mais do que isso, não configura a contagem para 10 anos, tá? Isso nos 5 anos anteriores à destituição. Para completar 10 desses 5 anos para trás, cada período que a pessoa ficou sem designação para função gratificada, seja ela eventual ou não, não pode passar de 180 dias. Ou seja, a pessoa no somatório pode até ter ficado sem função gratificada mais de 180 dias. Só que cada um desses períodos não pode passar de 180 dias, tá? Então, assim, o pessoal costuma não saber que designação não efetiva também conta para os 10 anos de contagem de função gratificada para fins de incorporação, tá? Então, fique atento. Se você tiver alguma dúvida com relação à contagem desse tempo, se não entendeu muito bem como é que funciona essa matemática, entre em contato com a gente, tá? Que a gente analisa a documentação e indica se esse direito existe ou não no ponto que a gente está.